A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, vamos se tratar da lição de número 10, a ética cristã e a vida financeira. Falar sobre finança, falar sobre dinheiro é muito bom, né? Desde que sabe administrar muito bem, é ótimo. Então, esse canal é o canal aqui do setor do Mapim. E temos aqui como pastor responsável o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. Eu sou o presbítero irmão Claudino, estarei discorrendo, esses poucos minutos, como é uma pré-aula virtual, é só para aguçar, para despertar o entendimento a respeito desta lição tão importante para nós. O texto áureo, que é o texto ouro, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Uma pergunta. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Uma outra pergunta. Isso está em Isaías capítulo 55, e o verso de número 2 e a parte A. E a verdade prática: as finanças do crente devem ser bem administradas para ele garantir o sustento da família e contribuir na manutenção da igreja local e ajudar ao próximo. Isso aqui é verdade prática. E aí, meus queridos, nós vamos discorrer aqui nos tópicos da parte introdutória da nossa lição. Você que está com o seu caderno para fazer algumas anotações, estarei citando alguns livros, capítulos e versículos que será de subsídios para enriquecer a aula deste domingo, que é uma bênção da paz. Então se prepare, pega o seu lápis, pega a sua caneta e fica atento, porque vai ser muito rápido as citações, tá certo? Vou citar, alguns eu vou ler e alguns simplesmente citarei. Se só anota, depois você pode estar marcando o momento, o minuto aí do vídeo, e você poderá estar discorrendo na poderosa palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, o dinheiro ele pode ser bênção ou maldição. Na parte introdutória, depende do crente, que se fazemos de modo justo ou para a glória de Deus, que seja para a expansão do reino de Deus, ou seja, todos aqueles que fazem a obra de Deus dentro de um sistema lógico será recompensado por Deus, porque todos os recursos que é requerido de modo honesto ou mordomo, nós somos mordomos do nosso Senhor Jesus. Saiba, meus queridos irmãos, que a avareza é uma forma de avareza e idolatria, como está em Colossenses no capítulo 3 e verso de número 5. E aí nós vemos aqui no tópico de número 1, uma teologia para a vida financeira. E aqui relata que uma personagem bíblico, Agur, como está em Provérbios no capítulo 30 e verso de número 1, ele faz 2 pedidos ao Senhor, pelos quais ele almejava usufruir antes da sua morte, como está em Provérbios no capítulo 30 e verso 7. O primeiro pedido de Agur é que ele tenha uma vida íntegra, livre da vaidade e da falsidade. E em Provérbios, no capítulo 30, verso número 8, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que o segundo foi uma vida financeira equilibrada. Ou seja, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. O motivo deste segundo pedido, meus queridos irmãos, está explicando no versículo 9, que diz assim: porventura de fato que eu não negue quem é o Senhor, ou que empobrecendo vem afastar e laçar mão do Senhor ou do nosso Deus. Então ele fez um pedido que Deus não desse a pobreza, para que ele não viesse a roubar ou furtar, mas que não desse a riqueza ou tudo, para que ele não viesse ser exaltado e esquecer-se de Deus. Bom pedido, né?
E é o equilíbrio que nós temos que ter na nossa vida financeira, queridos irmãos, quando se tratamos a respeito do dinheiro. O dinheiro, ele é um mal quando a gente administra ele de uma forma errada ou depositamos toda a confiança nele. Queridos, não colocar uma regra, um limite sobre ele, podemos errar. E ainda, meus queridos, nós vemos aqui no tópico número 1 que tudo o que somos e o que temos vem da onde? Vem do nosso eterno Deus. Por quê? Porque primeiro somos filhos de Deus. Segundo, Deus nos dá todas as coisas. Interessante que somos seus filhos. Todas as pessoas pertencem a Deus por direito e por formação, como está em Salmos, de número 24 e do verso 1. Nós cristãos temos algo a mais, pois somos filhos de Deus por formação e por criação e também por redenção e por direito através da fé em Cristo Senhor Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, como está em João, no capítulo 1 e do verso de número 12, porque nós somos filhos de Deus formado e também como adoção, enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo Jesus. Segundo, meus queridos, Deus, ele nos dá todas as coisas nas condições de filhos. Deus nos concede todas as bênçãos espirituais e que necessitamos, como está em Efésios, no capítulo 1 e do verso de número 3. E também, meus queridos, confere também as bênçãos materiais. O nosso Pai, como nos lemos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, como está em Mateus, no capítulo 6, do verso de número 11. Em Salmos está escrito: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a águia, como está em Salmo de número 103 e do verso 5. Os não crentes, queridos irmãos, eles têm as coisas pela permissiva ou permissão de Deus, sejam ricos, seja pobre. Nós, como filhos, temos as coisas, incluindo por direito e dádiva de Deus pela sua própria mão. Davi tinha essa visão, porque tudo vem de ti, Senhor, e da tua mão como está em 1 Crônicas, no capítulo 29 e do verso de número 14. E aí, meus queridos amados irmãos, nós vemos aqui o tópico de número 2, meios honestos para ganhar dinheiro. E nós vemos aqui nesse tópico 2, eu quero respaldar aqui e gostaria que os irmãos ficassem atentos para fazendo as anotações desses versículos que eu estou citando aqui. Em primeiro, trabalho honesto. Segundo, fugindo das práticas ilícitas. Terceiro, fugindo da avareza. Como um trabalho honesto, eu quero frisar aqui, nessa primeira parte aqui do tópico 2, a ética bíblica, ela nos orienta que devemos trabalhar com afinco para fazer jus ao que procedemos, ao que percebemos. Desde Gênesis, vemos que o homem, ele em si próprio deve empregar esforço para obter os bens do que necessita. Disse Deus: do suor do seu rosto comerás o teu pão, como está em Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, a parte A. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque bons lembrai-vos, irmãos, de vossos trabalhos
e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesado a nenhum de vós. Vós pregamos o Evangelho de Deus, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 9. Meus queridos irmãos, e procureis viver inquietos, e de tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as próprias mãos, como vos tenho mandado, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso de número 11. Se alguém não quiser trabalhar, que também não deve comer, Olha que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3 e verso 10. Daí, o preguiçoso que recebe o salário está usando de má fé, roubando, insultando os que trabalham. E aí nós vemos aqui a segunda parte, que é fugindo de práticas ilícitas. O cristão não deve requerer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, como jogo, bingo, loterias e outras formas fáceis de buscar a riqueza. Em Provérbios lemos: o homem fiel abundará em bênção, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo, como está em Provérbios, no capítulo 28 e verso 20. O cristão também não deve frequentar casas de jogos como cassino, e outras coisas semelhantes. Esses ambientes estão sempre associados a outros tipos de práticas desonestas, como prostituição e drogas. E aí nós vemos a terceira parte, meus queridos, dentro do tópico 2 ainda, fugindo da avareza. A avareza é o que? O amor ao dinheiro. Interessante, meus queridos, que diz a Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e essa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, como está em 1 Timóteo, no capítulo 6 e do verso 9 e até o verso de número 10. Deus não condena a riqueza em si próprio, mas a ambição, a cobiça, a exploração, a usura, a avareza. Abraão era um homem muito rico. Jó era riquíssimo também, antes e depois da sua provação. Jó, no capítulo 1, versículo 3, até o verso número 10, conta essa história. Davi, Salomão e outros reis acumularam muitas riquezas, mas nenhum foi condenado por isso. O que Deus condena é a ganância e a ambição desenfreada e a riqueza, como está em Provérbios, no capítulo 28 e do verso de número 20. E aí nós vemos aqui o quarto aspecto, meus queridos irmãos, fugindo da preguiça. O trabalho diuturno deve ser normal para um cristão. A preguiça, ela não condiz com a condição de quem é nascido de novo. Jesus nos deu um exemplo dizendo: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho até agora, como está em João, no capítulo 5, verso 17. E também no livro de Provérbios, rico exortações contra a preguiça. O preguiçoso, como está em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 9 até o verso de número 11. E então, meus queridos irmãos, é importante saber que o preguiçoso ele não tem vez. Deus condena o preguiçoso, esperando cair alguma coisa do céu, e do céu só cai só chuva e neve. Enfim, meus queridos irmãos, interessante. Quando nós olhamos aqui na palavra de Deus, principalmente no tópico 3 aqui, já enterrizando para nós fazer, e no tópico de número 3, como administrar o dinheiro. Agora vamos lá para uma parte importante do tópico aqui dessa lição aqui.
eu quero detalhar aqui algumas partes desse tópico aqui na igreja do Senhor, no lar, no trabalho e enfim. Quando nós olhamos aqui, meus queridos, no tópico 3 aqui, na igreja do Senhor, o velho pastor dizia: o dinheiro da igreja está no bolso dos crentes. De fato, Deus mantém a sua igreja no que tange a parte material através do recurso que Ele mesmo concede aos seus servos, pagando o dízimo do Senhor. Em primeiro lugar, os crentes devem pagar o dízimo devido para a manutenção da obra de Deus, como está em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, também enfatizando em livro de Mateus, que é no Novo Testamento, no capítulo 23 e do verso 23. A obediência é esta, que é a determinação bíblica, que redunda em bênção e abundância na parte de Deus para a nossa vida, como está em Malaquias 3 e 10, quando eu acabei de citar. E é bom lembrar, meus queridos irmãos, que devemos dizimar o total bruto da renda. Eu vejo, meus queridos irmãos, que nós temos que devolver. Quando fala de dízimo, vem a palavra da'azer, ou décimo, que é 10, ou décimo. Tem muitas pessoas, mas não a palavra dízimo, a palavra décima parte. Ou seja, quem não paga o dízimo está roubando a Deus. Mas quem é que rouba a Deus? Alguém pode roubar a Deus? Sim, roubar no dízimo e a oferta. Mas quem é que roubava a Deus? Quem é que roubava a Deus não era o povo, mas quem roubava a Deus era exatamente o sacerdote levítico, por não saber administrar bem o dinheiro da casa do Senhor. E aí nós vemos aqui as contribuições sobre a oferta, que sobre o segundo lugar, que o crente fiel deve contribuir com as ofertas, com as ossadas levantadas de modo voluntário, com prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos de Deus enriquecida. Com esses recursos, dízimos e oferta, a igreja mantém a evangelização, as missões e sustentando o obreiro nos campos missionários e enfim. Tudo isso é um trabalho importante que a igreja administra. Quem é que tem que administrar o dinheiro, o dízimo e oferta? É interessante, meus queridos. Trazei na onde? Trazei o dízimo à casa do Senhor. Ninguém deve pegar o dinheiro e administrar por conta própria, porque você tem que administrar o que é seu, mas o de Deus tem que depositar da mão do pastor, que é o responsável da igreja local. Não importa o que eles vão fazer com o dinheiro, o que importa é que você está fazendo a sua parte e eles fazem as deles para lá. E se eles estiverem desviando alguma coisa, é Deus que vai agir. Mas o importante é que o dinheiro ele tem que ser administrado pelo anjo da igreja, que é o pastor local ou responsável pela tesouraria. E aí nós vemos aqui no lar e no trabalho, que é a segunda parte aqui do tópico 3 aqui, que eu quero fazer um rápido resumo, meus queridos irmãos. Se existe disciplina no trabalho que regula o procedimento para a inquisição do pão de cada dia, há também a disciplina nos gastos, no emprego, na renda ou até mesmo no salário, meus queridos irmãos. E aí nós vemos aqui evitar dívida fora do alcance da pessoa. Muitas pessoas têm ficado em situações difíceis por causa do uso irracional do cartão de crédito, né? É o cartão de débito, vai passando ali, enquanto tiver dinheiro vai só passando. E o que acontece? Pessoas vão fazendo dívidas e mais dívida. Tem pessoas que ganham um bom salário, 5 mil e gasta 6 mil. Outros que ganha 10 mil, gasta 12 mil, não consegue administrar, são mal administradores da sua renda. E aí não consegue contornar a situação, começa a pegar dinheiro de agiota emprestado e começa então envolver e se tornar uma bola de neve. Aí corre o risco de vida, não dorme direito. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem
lidar com tais situação, meus queridos irmãos. Mas devemos evitar pegar dinheiro a juro. Por quê? Porque quando às vezes encontra-se alguma desavença no lar ou perca de autoridade, devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta, como está em Provérbios, no capítulo 22 e verso 7. E o outro problema é o mau testemunho de alguns crentes caloteiros, que compra e não paga. O crente que compra e não paga, ele é mal visto na sociedade, está corrompendo e sendo corrompido por si próprio. Ele é uma pessoa de mau índole, de mau caráter, e isso não pode acontecer. Não é uma atitude de um servo ou uma atitude de um caráter moral de um homem ou de uma mulher de Deus que pratica esse tipo de coisa. E o interessante, meus queridos irmãos, é que nós temos que evitar os extremos, como os avarentos, que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. São os pães duros. Pelo outro lado, há os que gastam tudo que ganha e compram o que não podem, às vezes para satisfazer ou exibicionismo, ou até mesmo a insensatez de concorrência com o vizinho, com os conhecidos. A mínima, nós podemos observar que a mínima ou a mania de desbanjar é a inveja de outro ou por mera vaidade. Isto é obra do diabo, é obra maligna. Isso não vem de Deus. Nós temos que ser o que nós somos e não tentar viver de aparência. Nós temos que ser o que nós somos. Poucas pessoas às vezes pensam, o camarada é tal, mas os camaradas às vezes não têm condições de se lidar com tais situações. Mas o importante, meus queridos irmãos, eu vou dar um exemplo importante aqui. O importante aqui é que o crente, o cristão, ele venha a dedicar a sua vida cumprindo à vista. Um conselho que dou para todas as pessoas: mas Claudinho, não consigo, eu não consigo lidar com tais situações, eu não consigo comprar à vista, eu só consigo comprar somente a prazo, eu não tenho condições. Enfim, se você pode comprar à vista, ou talvez você não tenha condições, se ajuda, faz uma pequena poupança. Não é pecado fazer poupança. Coloca lá, deposita. Quando chegar um X valor, você pode comprar a sua casa, você pode comprar o seu carro, você pode comprar a sua moto, você pode comprar os seus móveis, aquilo que você almeja, tá certo? Mas se você não tem condições de comprar à vista, não consegue juntar, acumular, então você pode sim comprar a prestação, mas que você consegue dar um pulo onde que alcança. É isso que a Bíblia ela nos orienta, ela nos dá as informações. Para quê? A Bíblia ela é um leque, ela é um mapa que nos faz com que nós guiamos, para que nós não venhamos cair nos laços, nos emaranhados dos cartões de créditos e cartão de débitos, que realmente isso aí o cartão de crédito, ele é um idiota, ele vai te cobrar juro, ele vai te arrancar o teu suor, ou de uma forma ou de outra, o juro é alto. Então, mas se você não pode comprar à vista, então faça o seguinte: dá um pulo aonde que você alcança, faz um balanceamento na sua vida financeira e começa a administrar a partir de hoje. Eu profetizo na tua vida que você seja um bom administrador. Eu compro à vista, é difícil, eu não comprei, nunca compro nada a prazo, tudo eu compro à vista, mas eu sei o que eu compro, o que eu posso comprar. Se eu tenho condição de comprar um carro bom à vista, eu vou comprar um carro à vista. Mas se eu não tenho condição de comprar um carro novo à vista, eu não vou comprar. Se eu tenho condição de comprar uma casa boa à vista, eu compro. Se eu não posso comprar uma mansão, eu não compro, porque eu não vou ter condições de pagar. Então tudo é equilibrado. Meus queridos irmãos, essa lição aqui é uma lição simplesmente para aguçar, para despertar o interesse. Que Deus abençoe a todos. E você que tem a escola bíblica, uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, você poderá participar. Seja um brilhante, seja um aluno exemplar. Eu espero que essa aula possa servir de subsídio
para o enriquecimento das nossas vidas espiritual. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor.